Queremos cumprimentar a todos os que nos honram com sua audiência. O programa de hoje traz os seguintes assuntos. Curso de Engenharia Civil participa da Construir 2012. Inmetro vem a Erechim para falar sobre as barreiras técnicas para exportação e importação. Advogados que estiveram presentes no Fórum do Direito falam dos bastidores do poder e do direito dos contratos. Aguarde só um instante. A URI Erechim, através do curso de Engenharia Civil, marcou presença na Construir 2012 de Erechim, realizada de 3 a 6 de maio no Parque da Frinap. No estande da universidade, professores e acadêmicos do curso de Engenharia Civil, turma 2012, mostraram aos visitantes a importância deste profissional para o desenvolvimento do país, uma vez que ele está sendo um dos mais requisitados em função do aquecimento da economia. Além disso, um grupo de 25 alunos de todas as turmas da Engenharia Civil participou também do curso de capacitação de instalações prediais hidrossanitárias na unidade móvel da Tigre. Foram 4 módulos abordando instalações prediais de água fria, água quente, esgoto e de águas pluviais e drenagem. Cada vez mais, a construção civil necessita de profissionais habilitados. Então, nada melhor do que capacitar essa mão de obra. Muitas vezes o profissional, com um certo tempo de vivência, vamos dizer, não tem a noção do que está sendo produzido pela fábrica, né? Então, a partir desse centro de capacitação, a gente consegue trazer as novidades, os últimos lançamentos, né, da feira, de outras feiras, certo? Até mesmo do que está sendo produzido, né, para melhorar tanto a instalação quanto o aproveitamento da mão de obra no local. Que tipo de novidades vocês estão trazendo então para esta feira Construir? Sim, nós temos o último lançamento agora, que nós estamos utilizando para o ralo do banheiro, um plástico verde, chamado PE Verde. Tá? Então é a primeira empresa brasileira a utilizar plástico verde na construção civil. Então essa é a principal ideia, porque a princípio o plástico ele vem do petróleo, vamos dizer assim, né, que é uma fonte finita, vamos dizer assim, e esse plástico verde vem, né, da cana-de-açúcar, ou seja, uma matéria sempre que tu pode reutilizar, vamos dizer assim. A importância de se trabalhar com os acadêmicos da engenharia civil. Exatamente, é muito importante isso, porque não só o profissional, mas muitas vezes a especificação que vai trazer o acadêmico, né, é muito válida, porque parte do projeto já a explicação de um determinado produto que realmente é melhor do que tentar adivinhar depois o que tu vai poder utilizar, né? Aí sim a importância desse profissional, desse estudante acadêmico, aqui por exemplo da URI. Essas unidades móveis estão em permanente treinamento, permanente uso em diferentes cidades. Sim, o nosso trajeto ele começa logo depois do ano novo, certo? Dia 5 de janeiro a gente começa a trabalhar com ela já, para no intervalo do carnaval e segue até o dia 20 de dezembro. Tá? Nós temos 2 unidades, este aqui é o nosso Tigrão 1, que ele faz a região sudeste, faz ali São Paulo, uma coisa do Rio de Janeiro, aí desce aqui para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós vamos ficar, essa é a primeira cidade, né? A gente vai ficar aqui 2 meses, fazendo Erechim, próxima semana Santa Maria, Santa Cruz, passando por Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e finalizando lá por Capão da Canoa. E o Tigrão 2 que faz mais o norte, ou seja, sempre tem, né, a carreta escola, o Tigrão pelo Brasil. Por mais que a gente aprenda lá dentro da sala de aula, tudo que é passado na universidade, eu acho que esses cursos vêm para complementar. A gente vai ter hidráulica, instalações prediais, hidrossanitárias, e isso, querendo ou não, vem trazendo novidades, tudo complementa, né, no que a gente está tendo lá dentro da sala de aula. E sem contar que cada vez vai aprimorando, alguma coisa sempre a gente acaba aprimorando com
com o que ele está passando ali, materiais novos e nova tecnologia, aplicações desses materiais que futuramente a gente vai ter que lidar com isso, né? Assim como qualquer outro profissional, na área de vocês também as coisas evoluem. E isso aqui é uma forma de tomar conhecimento, né? Com certeza. A gente já, pelo conhecimento que a gente já tem pouco, a gente já vai notando muita coisa está evoluindo, assim, em torno de materiais, aplicações, essa questão do meio ambiente que vem procurando, todas as empresas vêm procurando diminuir o impacto, né, ao meio ambiente, e aí mostra também que eles estão estudando em cima disso também. Quando se fala em meio ambiente, vem então a formação do novo profissional, um perfil de um novo profissional a partir de agora voltado ao meio ambiente. E esse tipo de tecnologia auxilia sobremaneira em novos conhecimentos. Eu acho que sim, a gente, tanto a universidade quanto a próprio, acho, a gente que está tentando se formar em um profissional está buscando se tornar um bom profissional, né, que atenda o mercado de maneira eficiente e não prejudicando o meio ambiente. Eu acho que isso é o mais importante também. Além do diploma lá no final tem que ter um algo a mais, né? Eu acho que isso está só complementando a nossa formação. Na verdade, o ambiente de construção civil é um ambiente de engenharia, né? Então, na verdade, a gente procura incentivar os nossos alunos a terem essa formação complementar, quer dizer, de certa forma, fugirem um pouco do que se vê somente em sala de aula, em laboratórios dentro do ambiente da universidade, né? E procurar sempre estimular eles a participar. O exemplo de uma feira de construção civil, eles têm a oportunidade de vivenciar e de conhecer novos materiais, até mesmo materiais clássicos utilizados em engenharia, mas sobretudo aqueles materiais novos e aplicações tecnológicas novas, seja na área de materiais ou até mesmo na área de técnicas construtivas, né, novas inovações e busca de soluções para que se enfrente os problemas naturais de uma construção civil. E também colocar eles em contato com profissionais da área, né? Tanto com fabricantes, quanto fornecedores, quanto empresários da construção civil, né? Quanto aos futuros colegas engenheiros, né? Então esse ambiente de engenharia civil é um ambiente que tem que se tornar cada vez mais familiar dos nossos alunos, né? E isso evidentemente é possível tanto dentro da universidade, quando a gente organiza as nossas semanas acadêmicas e ciclos de palestras, enfim, todos os eventos internos da universidade, mas uma importância muito grande a gente tem que dar também a esses eventos externos, né? Então essa participação é fundamental, sim, para os nossos alunos. Esse é o ambiente para formação prática, né? Ele se sente realmente dentro daquilo que, bom, esta é a minha realidade que eu vou enfrentar logo, logo, né? Sim, é a realidade que ele tem que já tomar conhecimento desde agora, né? A gente ressalta que é sempre importante, uma das dificuldades que a gente tem enquanto estudante é realmente ter essa visão de mercado, identificar com quem a gente tem que se relacionar depois de formado. Quer dizer, a gente tem uma relação toda interna com professores durante todo o andamento do curso, durante aqueles 5 anos, mas é importante desde já eles já terem o conhecimento de com quem eles terão que tratar fora, no mercado, fora do ambiente da universidade. Ou seja, clientes, fornecedores, equipe de trabalho, empresários da construção civil, empresários de outras áreas afins. Enfim, esse ambiente é interessante e é fundamental que eles já comecem a conhecer desde já. E o quanto é abrangente também essa área da engenharia civil. Ela é uma área muito abrangente. Você vê, a gente tem aqui, particularmente nessa feira, quem está expondo diretamente a área de construção civil, você vê empresários, construtoras, engenheiros civis, fornecedores, fabricantes, eles têm um contato diário também com as pessoas que trabalham na construção civil, como é o caso desses cursos que estão sendo oferecidos aqui, né? O curso de Engenharia Civil será um dos oferecidos no vestibular de inverno deste ano da universidade, juntamente com Administração, Direito, Ciências Contábeis e Letras Língua Portuguesa. A Apex Brasil, por meio do PIEX, Projeto Extensão Industrial Exportadora, promoveu uma palestra com o Inmetro sobre barreiras técnicas para exportação e importação.
A explanação dos técnicos do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com sede no Rio de Janeiro, teve por objetivo levar ao conhecimento dos presentes a contribuição prestada pelo Instituto para o desenvolvimento do país, enfatizando o trabalho desenvolvido no que se refere às barreiras técnicas que podem incidir sobre os produtos no momento de sua comercialização, seja na exportação quanto na importação. Além dos palestrantes do Inmetro, estiveram presentes representantes da PEX Brasil, empresários e profissionais de empresas da região, além de acadêmicos e as equipes técnicas dos núcleos operacionais do PIEX de Ijuí, Erechim e Chapecó. O Inmetro é uma entidade que atua em várias áreas, assim, né? Então, desde serviços vinculados à metrologia, que é o Instituto Metrológico Nacional, né? Vinculadas a questões de qualidade, que aí envolve a acreditação, a avaliação da conformidade. O Inmetro também é o órgão acreditador oficial nacional. E um foco específico que a gente está trabalhando aqui também vinculado à questão da exportação, que é a questão das barreiras técnicas da exportação. Então a gente está passando para os técnicos aqui da URI tudo que o Inmetro oferece nessas áreas e que as empresas podem acessar, né? Muito importante, porque quando se trata de exportação, vários aspectos têm que ser observados para que as vendas lá para o exterior não gerem problemas para as empresas. Isso, sempre que uma empresa for exportar, ela tem que ter certeza que ela está cumprindo com todos os requisitos técnicos que aquele mercado que ela está querendo entrar exige, né? Isso precisa ser feito antes, senão vai chegar lá e não vai entrar, né? Então, é bom que a empresa, e o Inmetro aí oferece serviço gratuitamente para as empresas, fazer essa verificação antes de realizar a exportação. Além disso, tem muitos casos que não é uma exigência obrigatória do país, mas é uma exigência obrigatória do cliente da empresa lá. Ele demanda um padrão mínimo de qualidade, que deve seguir alguma norma internacional, para comprar do fornecedor brasileiro, né? Então o fornecedor vai ter que atender a essas exigências. Isso pode, dependendo do caso, virar uma barreira técnica. E é isso que a gente está explicando para o pessoal aqui, quando é uma barreira técnica e quando enfrentar uma situação como essa, como agir, né? Tanto em âmbito de setor privado, quanto em parceria com o governo, né? Muitas vezes uma pequena empresa acha que exportação é para uma empresa grande, né? E nós estamos quebrando esse paradigma. Já temos mais de 200 empresas atendidas aqui na região. Nós estamos agora já no segundo ano do PIEX aqui na região norte do estado e também na produção. E agora já estamos iniciando o reatendimento das empresas atendidas no primeiro ano. Porque isso, se a empresa mostrou um bom resultado, tá, atendendo ela novamente, já trabalhando mais na área de comércio exterior, ela se capacita. Só que para isso ela precisa de apoio também do sistema MDIC, através do NPI, tá, para proteger a sua marca, e hoje estamos iniciando um novo processo, uma aliança que a PEX fez também com o Inmetro, para certificação de produto e para conhecimento de barreiras técnicas que a empresa pode encontrar nos países para os quais ela pretende exportar. Então, por que é importante isso? Porque os técnicos extensionistas que hoje estão aqui vão disseminar isso, da importância desse trabalho que o Inmetro faz, tá, acreditando laboratórios para certificar produtos, para que os empresários também possam, então, cada vez mais melhorando a sua gestão, melhorando a qualidade dos seus produtos através dessas certificações, se habilitar da mesma forma como uma empresa grande, tá, e também ter sucesso no comércio exterior, até porque hoje a globalização já existe aqui no país também, em que muitas vezes os nossos empresários do setor de confecções, mesmo metal mecânico, alimentos, já encontram produtos do exterior, produtos da Ásia aqui nos supermercados e no comércio em geral. Uma vez também que com a subida do dólar sobe também o interesse de exportação e as empresas precisam estar preparadas. Exatamente. O Brasil hoje é um grande mercado consumidor também, tanto que o PIEX também trabalha cultura exportadora, que quando uma empresa nasce no país, ela está voltada no seu objetivo maior vender no Brasil. Então quebrar esse paradigma e também exportar para outros países é um trabalho muito árduo, né?
Quais são os resultados práticos de todo esse trabalho que já está indo para o segundo ano? Bom, o PEX, na sua definição, trabalha duas coisas principais. Uma é a melhoria da competitividade da empresa, porque uma empresa para exportar não é uma decisão repentina, tem que ter um planejamento para exportar e para isso ela precisa ser competitiva também no mercado interno. Tá? No momento que ela tiver esse modelo de gestão, ela pode pensar também em vender no mercado exterior. Aí a própria Apex tem ações como, por exemplo, a inteligência comercial e competitiva, que priorizam países para exportação, que gostam de comprar produtos do Brasil, tá? E também para dar informação para o empresário de como é que ele precisa adequar o seu produto para ter sucesso num outro país. Tá? Para isso o PEX está aí para auxiliar nesse sentido. O PEX está aí para mostrar novos horizontes para as empresas. É um trabalho que o empresário não tem custo no diagnóstico. Somente se ele tiver que comprar um software de gestão ou para controle de custos, mudar um layout, aí eventualmente ele pode ter um custo. Mas o PEX mostra um caminho que ele pode tomar seguro, desde que ele ajude a sua própria empresa, melhore sua gestão e se torne competitivo. É isso que o PEX faz. Então, além de qualificar as empresas, também criar essa semente de cultura exportadora para desmistificar de que isso é só para empresas grandes, né? Voltamos depois do intervalo para falar sobre os bastidores do poder e do direito dos contratos, temas abordados durante o Fórum do Direito. A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim, uma escola com história. O curso de Direito, como já informamos no programa passado, promoveu o 19º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais. Foi entre os dias 7 e 11 de maio. Um dos convidados foi o professor e advogado Ricardo Giuliani Neto. Além de ministrar uma conferência e participar da Tribuna Livre sobre o Estado de Direito, Giuliani lançou um livro onde revela os bastidores do poder. Então ali eu procuro sem nenhum limite, sem nenhuma preocupação de agradar, sem nenhuma preocupação com o politicamente correto, que eu acho o símbolo da hipocrisia, né? Expressar aquilo que eu penso, né, sobre a nossa sociedade e sobre as nossas instituições. E mais do que isso, é um espaço privilegiado do ponto de vista do relacionamento e da troca de ideias e tensões de reflexão com as pessoas que terão acesso ao livro. Então ele, para mim, é muito importante, né? É importante poder fazer o lançamento aqui, né, em Erechim, aqui na URI, né, as pessoas que me acolhem tão bem e que me pareceram, desde a primeira vez, muito dispostas, né, a estas provocações, né, e a construção de um conhecimento capaz de gerar retribuição. Retribuição para uma sociedade que está tão necessitada de coisas novas como a sociedade brasileira. O seu livro, no fundo, quer dizer que o poder ou os poderes precisam de mais seriedade. Eu não diria de mais seriedade, eu diria o seguinte: nós precisamos reconhecer no poder o exercício de humanidades. Quem exerce o poder é o homem, é o humano. Portanto, o homem exerce o poder com as suas condições pessoais. E nós, às vezes, tendemos a colocar no poder uma condição que ele não tem. Uma condição inumana, uma condição sobrenatural, transcendental, como forma de nos absolvermos das nossas obrigações nas delegações de poder. Então, na verdade, o livro é isso, é mostrar que quem integra, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é uma pessoa como eu.
talvez com mais estudo, com mais relações políticas, com mais sorte. Agora, o fato de ele estar lá não retira dele a condição humana, a condição do erro, da ansiedade, da angústia, né? a condição do gosto e do desgosto. Então, o livro, na verdade, ele tenta chamar a atenção a partir de textos curtos, de crônicas, né? E crônicas pontuais, né? Desta situação. Somos humanos. E sobre o direito eficaz ou ineficaz, o que o senhor quer dizer com isso? É o seguinte, nós vivemos num mundo onde as pessoas se recusam a ler mais do que 140 caracteres, onde as pessoas têm mais ou menos 1.600 amigos cada um, todos eles deletáveis. Então, este mundo contemporâneo, ele pede um outro direito. Aquele direito do século XIX, do século XVIII, que lidava com o pequeno crime, com a pequena bagatela, né, com as relações individuais das pessoas no seu meio, este direito perdeu a função. E nós, juristas, nos encastelamos nos nossos ternos e códigos alvos, né, e teimamos em não enxergar que hoje em dia o direito, ele não organiza mais a sociedade. Por quê? Porque ele se apartou da política. E não há direito sem política. Porque é no mundo da política que nós, cidadãos, fazemos as opções sobre o certo e o errado. E a partir da definição do certo e o errado, é que o juiz vai aplicar aquilo que a sociedade entende como certo e errado, e não como acontece hoje, onde os juízes se bastam, os promotores se bastam, os advogados se bastam, o mundo do direito existe para si mesmo. Então, a ideia de demonstrar esta afuncionalização quer dizer o quê? O direito perdeu o seu papel organizador e programador na sociedade contemporânea. Então nós precisamos fazer um esforço, né, e entregar ao direito um pouquinho mais de vida. Ou seja, nós temos que devolver a alma que o direito perdeu. E a alma do direito é política, gostem as pessoas ou não. Por isso que o Brasil produz, de tempos em tempos, os cachoeiras da vida? Não, o Brasil produz os cachoeiras da vida, assim como os Estados Unidos produziram os JP Morgan. Né? Se tu pegares a história dos Rockefeller, se tu pegares a história do mundo do aço, a história do mundo do milho, das grandes ferrovias nos Estados Unidos, é a história da corrupção, é a história da tomada do Estado por estamentos privados. O Nelson Rodrigues, comentando futebol, dizia que nós tínhamos um complexo de vira-latas enormes. Nós não somos mais corruptos do que ninguém. Talvez nós sejamos corruptos alegres e os outros sejam corruptos carrancudos, mas somos homens iguais, né? Só que somos homens tão cínicos quanto eles, porque somos capazes de dizer que a globalização é a redenção da humanidade, só nos esquecemos de perguntar para aquelas pessoas que vivem no Gabão se esta globalização é boa para eles, os que vivem na Etiópia. Então, o que nós precisamos é gerar um ambiente onde a política seja tratada longe da moralização. A moral, quando trazida para dentro da política, produz teocracias, produz os Ahmadinejad da vida. E nós aqui no Brasil entendemos que moralizar a política seria melhorar o Brasil. Não, ao contrário, é piorar o Brasil. Por quê? Porque quando eu gero moralização nas atitudes políticas, eu personalizo a atitude política. O cachoeira não existe por si só e nem existe para ele. O cachoeira existe dentro de uma estrutura, o cachoeira existe dentro de um sistema que funciona na racionalização e no comando do poder. Então, no momento em que eu estabeleço a diferença entre uma ética da política e uma ética para a política, eu estabeleço a diferença entre tratar os homens e tratar as instituições. Tratando os homens, eu vou trabalhar sobre o caráter das pessoas. Tratando as instituições, eu vou trabalhar sobre os modos de conter estas pessoas. Então, verifica. E isto acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, em qualquer lugar onde se faça política. Então o nosso Brasil não está pior do que nenhum outro país. Ele está num estágio diferente. Agora, esse estágio nos permitirá avanços na medida em que a cidadania se comprometer com o seu país e não se enclausurar, né, na delegação do exercício de poder e depois exercer o gozo pela reclamação, que é o que estamos acostumados a fazer. Você sabia que os contratos verbais também têm valor? Quem confirmou essa informação foi o professor e advogado Daniel Ustaroz, ao falar sobre o direito dos contratos. Ele também realizou o lançamento de seu livro a respeito dessa temática. A gente vive no tempo dos contratos.
Então, quem não está acostumado a contratar, se é que é possível encontrar alguém que não tem o costume de contratar, está fora do tempo, e eu diria mais, está fora da sociedade, porque é impossível viver sem o contrato. A gente acorda de manhã, o cidadão pega o ônibus para se deslocar no trabalho. A gente acorda de manhã, o cidadão pega um avião para se deslocar a outra cidade. O que ele está fazendo implicitamente? Ele está celebrando contratos, ou seja, está celebrando relações de confiança com uma outra pessoa interessada em prestar o serviço. E que se tudo der certo, como em 99% das vezes dá, ambos ao final do dia vão ter muita satisfação nessas relações contratuais que eles celebraram, muitas vezes sem saber, de manhã, de tarde, de noite, até a hora de voltar à cama. Professor, onde é que fica o contrato de fio de bigode? Contrato de fio de bigode, gostei dessa expressão. Eu diria que nós fazemos sempre uma idealização, especialmente os leigos, que o contrato é um documento escrito. Não sei, parece que está na imaginação popular a ideia de que quando há um contrato é porque há um documento escrito. E certamente quando alguém me fala de contrato, eu também, a primeira imagem que eu tenho, a primeira representação que eu tenho, é um documento escrito, bonitinho, assinado por duas testemunhas, no meu caso até redigido por advogados, afinal eu estou dentro do mundo do direito. Mas até essa é a exceção, porque o direito brasileiro, assim como qualquer outro sistema, tolera o uso do contrato verbal. Então, o fato de não existir um contrato escrito não impede de forma alguma o seu reconhecimento. O contrato pode ser feito de uma maneira verbal e a expressão fio do bigode, ela elenca um componente que é fundamental do direito dos contratos, qual seja a confiança. Por que eu contrato com João e não contrato com Paulo? Por que eu contrato com Maria e não contrato com Joana? Porque provavelmente eu acredito, eu confio que a prestação dessa pessoa vai ser boa e vai suprir a minha necessidade. Então, é bom, é muito positivo que a sociedade ainda use esses contratos no fio do bigode, embora, vez por outra, no meu modo de ver, na menor parte das vezes, eles gerem alguma dificuldade quando dão errado. Mas aí é a exceção, eu quero acreditar que é a exceção e não a regra geral nesse tipo de relação contratual. Por hoje era isso, aguardamos a todos na semana que vem, quando voltamos com novas informações a respeito da URI Erechim. Até lá então.